Olá, amiga empreendedora, obrigada por você que me acompanha. A palestra de hoje vai ser sobre aplicativos que aumentam a nossa produtividade. Essa palestra ela está sendo dada dentro das nossas reuniões de mentoria para o grupo de empreendedoras. Bom, vamos lá. Na reunião, a gente apresentou um vídeo que eu dou um exercício sobre foco, mas isso eu vou deixar só para o tema da reunião, tá bom? Porque exercício tem que se fazer ao vivo, gente, assim, ao vivo e a cores, tá joia? Então, obrigado, acompanha aí agora. Mas o que eu vou deixar apresentado aqui hoje são as mais da parte de gestão, tá? Na mentoria tem uma palestra que ela tem um encontro que são os aplicativos de marketing, mas assim, hoje eu vou apresentar para vocês mais o de gestão. O aplicativo é como você é, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui em negócios, né, as pessoas, eu falo, eu preciso de um aplicativo para poder melhorar a minha gestão. A primeira coisa é a gente conseguir separar as nossas tarefas do dia. Mas para nascer a lista de tarefas do dia, você fez uma agenda para a semana. Dessa agenda da semana vão ter tópicos que estão no seu plano mensal, né? Porque você pôs as suas metas no mês, as principais atividades que vão acontecer no mês, né? Então, a sua agenda mensal, ela nasceu de um plano mensal. Perdão, a sua agenda semanal nasceu de um plano mensal. E esse plano, ele só nasceu porque lá em dezembro, em novembro, enfim, você pensou no seu planejamento anual. Tem gente que gosta de fazer planejamento logo depois que começa o ano, né, em janeiro. Isso é coisa de pequeno negócio, né? Quando a gente pensa um pouco como um negócio um pouco mais organizado, a gente tem que pensar pelo menos em outubro, já começar a pensar o que vai começar a pensar para o próximo ano, novembro, quando em dezembro a gente já tem que estar com o plano para o ano seguinte, tá? Não deixar para janeiro pensar o ano seguinte, tá? E aí, eu, por exemplo, no começo do ano, no final do ano, eu tenho uma mentoria que eu lancei ela ano passado, que ela chama Agenda 21. No ano que vem vai ser a agenda, desse ano vai ser o Agenda 22. Ele é um treinamento só de planejamento. A gente faz em conjunto o planejamento para o ano. Então, assim, para sair a lista do dia, a gente tem que ter, como empresário, né, como dono do negócio, independente do tamanho que for, a gente tem que ter esses passos no nosso plano. Tem que ter um pouquinho de planejamento. E aí, assim, gente, um calendário, né? Então, que você possa colocar na tua frente com as principais metas e as principais agendas do dia, né? Do mês. Dali, sair para uma agenda mensal, uma agenda semanal, que é o que eu estava contando antes. Agora, em termos de aplicativos. Eu vou apresentar algumas plataformas que eu já testei, tá? Ou que eu uso ou que eu já usei. Para quem tem a família Google, né? O Google Agenda ele é excelente, porque você tem ele ali e ele tem a sua agenda da semana. Então, quando a gente faz a agenda da semana, não são só os compromissos de reuniões. Já tem que ter os horários fechados, que são horários inegociáveis para você. Então, os horários que são, por exemplo, eu tenho aqui, essa aqui é a minha, tá? Tudo que é verdinho são os meus compromissos pessoais, né? Que não dá para mudar. Aí tá almoço. Almoço, por quê? Eu preciso de 2 horas para esse almoço, porque eu preciso do preparo do almoço, estar com filhos e fechar a cozinha, né? Então, é meu horário, independente do meu trabalho, eu tenho esse break do almoço. A agenda não está até o final, isso é a mesma coisa que acontece no final do dia. No período da manhã, eu não costumo colocar muitas reuniões, eu deixo mais para tarde. Então, a minha agenda de atendimentos costuma ser mais à tarde, é onde eu pinto de vermelho, né? Os compromissos de reuniões pequenas e treinamento online, eu pinto de amarelo. Então, quando eu abro a minha agenda da semana seguinte, eu já está mais ou menos pronta e organizada, né? Então, é muito prático mesmo, eu gosto bastante. No grupo de membros, eu coloquei na outra reunião, nós temos um aplicativo que eu uso, como eu faço atendimento externo, né? Para agendar a reunião com as pessoas. Então, para não ficar toda hora olhando, né? Que horas que você tem um horário disponível? Então, tem um aplicativo, que é o Calendar, que você coloca ele agremiado ao Google Agenda e você passa para os seus clientes.
Então, se você já tem a sua agenda com os horários bloqueados que são inegociáveis, você não vai botar nunca uma reunião naquele horário. E aí vai dar para você poder, né? Porque aí você, quando a gente pede para o cliente, qual o melhor horário para você? Aí você põe a tua agenda totalmente aberta para o cliente. Muitas vezes ele acaba querendo um horário que não dá. Tem às vezes que você tem que negociar, não tem problema, né? Mas é bacana que você consegue ter assim os seus agendamentos. E eu uso, inclusive, por exemplo, para treinamento. Não é todo sábado que eu tenho paciência de sentar e fazer curso, porque eu tenho 2 cursos pagos. Eu já comprei para o ano inteiro. Então, eu deixei o sábado à tarde ali, para mim não esquecer de sentar no frente do computador 3 horas da tarde do sábado, por 2 horas, para poder acompanhar esse curso. Então, é uma forma de eu poder me bloquear, né? Eu não pintei aqui, mas tem a agenda da Elo. Na agenda da Elo, eu tenho alguns lembretes. Então, por exemplo, toda semana eu tenho um dia certo da semana que eu faço as lives para um outro canal que eu tenho, que é o Feiras Industriais. Eu tenho um outro dia da semana, que é o dia que eu fecho meus e-mails de divulgação. Então, você tem aquelas tarefas que são fixas da semana. E aí, o que é mais importante, mas para poder chegar naquela agenda, eu acho que a gente passa por esse quadro aqui, que é uma metodologia do urgente e não importante. Porque tem muitas coisas, quando você vai pegar a sua lista de tarefas, que você pode ter, nossa, eu preciso fazer isso agora. Então, assim, se você precisar fazer agora, já nesse instante, é porque é importante e é urgente. Cuidado, gente, para não colocar tudo no agora, o que não é importante. Porque se for urgente, mas também não é tão importante assim, será que não dá para poder delegar? Será que não dá para passar para outra pessoa? Então, é uma forma da gente organizar as nossas tarefas pensando desse jeito. Eu tenho que... Porque senão você coloca tudo na urgência, mas não é tão importante. Não vai ter tanto impacto. Outra, é importante, mas não é urgente. Legal. Então, é um projeto. Preciso fazer uma apresentação para um cliente. Então, é importante, mas não é para agora. Então, você vai lá na tua agenda, fecha um horário, vou ficar bloqueada terça-feira, das 10 ao meio-dia, para elaborar esse projeto, por exemplo. Entendeu? Já põe na agenda. Agenda esse projeto, essa tarefa que é importante, mas ela não é urgente. E tenta cumprir a sua agenda, né? E a 4, ela é deliciosa, porque não é importante, não é urgente. Sabe aquela tarefa que você carrega na lista? Você faz a lista de tarefas e aquela nunca realiza? Aquela que você nunca realiza, com certeza, ela não é importante, ela não é urgente. Então, risca lá fora, tira lá de frente, né? Para você poder conseguir organizar melhor aí a sua vida. Feito isso, gente, aí alguns aplicativos, tem um método, os métodos dos post-its, não sei se vocês gostam, mas eu sou a rainha do post-it. Eu tenho um quadro aqui só de post-it aqui na minha lateral aqui, e fica bem aqui no meu olho. E eu também separo por cores. Então, por exemplo, como eu escuto muito palestra, tal, e aí o cara fala, ele cita um livro que é interessante, aí eu já coloco na minha listinha de livros. Se o post-it, inclusive são os post-its amarelos. Deixa eu pegar aqui, só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é meu quadro de post-its. É exatamente isso. Então, aí as minhas indicações de livros fica no amarelo. As minhas ideias de última hora, que do nada, de repente, está trabalhando, pode vir uma ideia e não tem onde anotar. Então, pega o post-it e põe no quadro. Só que vai separando por cor, porque aí você sabe. Tem algumas ideias minhas que ficam no rosinha, inclusive. Mas eu fico olhando para a ideia. Se ela demorou mais de uma semana aqui nesse quadro, e não virou projeto, não virou agenda, não virou nada, é uma ideia que joga lá fora, né? Porque eu não fiz nada com ela. Então, é um método interessante. Para quem é um pouco mais organizada, assim, a dona Clarice, né? Que a Clarice aqui daria uma aula excelente. Que ela tem as coisas mais organizadinhas, assim, né? Não é um pensamento tão, assim, aleatório como o meu. O método do post-it também ele é bem útil quando você você separa. Então, plano tático. Tático é aquilo que você tem que fazer agora. Então, de repente, não vai para o Google Agenda e tal. Então, você pega os seus post-its e faz ele assim de forma organizada. E separando uma área para que Isso quando você tem um quadro, né, um espaço no seu escritório, na sua casa, para poder organizar. E deixa um espaço para as ideias.
Então, esses são alguns métodos. Que aplicativo que a gente tem que dá para usar esses métodos? O Trello. O Trello é um aplicativo muito bacana. Você coloca ele tanto no seu celular, como também dá para usar no computador, principalmente, né? E ali no Trello, ele funciona como post-its, né? Ele tem as colunas. Nas colunas, você pode começar ela de tudo que é jeito, né? Ele, inclusive, tem alguns templates. Quando você abre a conta, ele te apresenta templates. Então, ele pode ser um gestor de tarefas, ele pode ser um gestor de projetos. Para redes sociais, ele é um ótimo gestor para redes sociais, porque você pode abrir colunas para ideias de posts que você vai fazer, você pode agendar os posts, você pode colocar data, você pode inserir imagem, você pode, no caso de projetos, você pode inserir documento. É um projeto que eu faço com mais de uma pessoa, aí você convida a pessoa e ela participa desse quadro junto com você. É um quadro de post-its de forma organizada, tá? Então, o Trello é uma ferramenta que eu já deixo aí que é interessante. Tem um outro método bem mais organizado, e esse eu uso, por exemplo, para projetos, que é o método de Gantt, que ele é bem conhecido. Você separa, você coloca toda a lista de tarefas, né? Principalmente para projetos. Então, você vai fazer um lançamento de um produto, você vai fazer uma promoção, e aí você tem várias etapas, né? Você tem desde o pensamento da promoção, a estrutura, conversar com parceiros, fazer o lançamento nas redes sociais, fazer a comercialização. Então, você separa grandes etapas por semana. E aí você consegue ter um quadro geral, ter uma visão geral, assim, de quanto tempo vai levar esse projeto, né? E muitas vezes a gente tem a ideia, só que quando a gente vai fazer a organização do projeto, vai perceber que essa ideia vai levar, sei lá, não é uma semana, vai levar um mês, pode levar 2 meses na conclusão desse projeto. Então, esse método Gantt, ele é muito bom para isso, ele é bom mesmo, assim, tá? Lá nos tempos áureos de coisa de 20 anos atrás, quando eu fazia meus cursos de Project, não sei se vocês já ouviram falar, era uma ferramenta muito feroz de projetos, e o Project, a gente colocava toda a vida do projeto ali, com todos os detalhes, e quando ele vinha com esse mapa, vinha assim 10 folhas, quando o projeto era muito grande, né, para a gente poder organizar. Aplicativos para ele. O Miro é um aplicativo bem bacana, ele te dá justamente essa visualização e ele ainda brinca um pouco com a história dos post-its. Então, para projetos, ele é um aplicativo bacana. Tem um outro que é o Monday. Monday está aí, faz propaganda, não sei se vocês já viram. Ele lembra um pouco o Trello, mas ele tem o pensamento, a estrutura, a concepção dele montado no Gantt. E ele é muito bom para projeto entre equipes. Ele é muito bom mesmo. Isso aqui é um outro aplicativo bacana. Bom, aí, agora eu vou mostrar para você. Então, até agora, essa primeira etapa foi falar mais da uma organização de planejamento, de gestão de projetos, de aplicativos e de métodos que nos ajudam a gerenciar atividades pontuais e planejamentos mensais e anuais, tá? Agora, alguns aplicativos de apoio, tá? Para o seu dia a dia. Não sei se vocês já ouviram falar do método Pomodoro. Vocês já ouviram? Isso aqui foi italiano. Já ouvi, Silvia? Legal. É o italiano que fez a maçã. Sabe, que eu devia ter pego o desenho da maçã. Vocês já viram aquele cronômetro que é uma maçãzinha? E você vai cronometrando o tempo? Sim, eu tenho um aqui em casa. Tem aí, claro, joia! Então, existe o Tomato Timer, que é o aplicativo que você tem tanto no celular como também no computador, né? E aí então, eu uso muito. Por quê? Preciso ficar concentrada nos próximos 25 minutos. E é uma técnica que ele pensa o seguinte: você está desenhando um projeto que você precisa passar a manhã inteira trabalhando nele, então você precisa de foco. Mas não dá para ficar das 10 da manhã das 8 da manhã até meio-dia, 4 horas direto focado. Você precisa ter um tempo de respiro. Então, essa é a proposta. Ele te coloca em foco a cada 25 minutos. É um timer de 25 minutos, tá? Vou começar a trabalhar, carrego o Tomato. Quando der 25 minutos, ele vai apitar. Ele vai falar, levanta, faz uma ginástica, vai tomar um copo d'água, um café.
oxigena um pouco o cérebro com outra informação, né? Dá uma olhada no WhatsApp, enfim, 5 minutos. Depois, bota o timer novamente e começa a trabalhar. Então, é muito legal esse método para a gente poder, principalmente quando você precisa focar num projeto. Agora, ele sozinho não faz milagre, né, gente? Porque ele só é um timer, vamos combinar, né? Então, já que é foco, e aí, né, a gente está em casa, com filho, tem outras preocupações, né? Então, ó, fone de ouvido, põe uma música que te dá, o que não falta são playlists de foco, né? Uma música de foco, põe num som, põe num volume um pouco mais alto, um pouquinho não estourado, um pouquinho mais alto, para te forçar a ficar realmente no foco do trabalho naquele momento, né? É um exercício, não é muito fácil, a gente consegue, não consegue. Eu demorei um pouquinho para adquirir esse hábito, mas me ajuda muito, né? Porque tem muito barulho e tal, e eu tenho cachorro de vizinha, igual agora de manhã é ótimo, eles estão tudo dormindo. Não, porque à noite, quando eu dou aula à noite, o cachorro adora a noite, sabe? Para ficar latindo, é um horror. Então, eu boto o fone e me concentro no projeto. Então, é um método bem interessante, tá? Bom, algumas dicas para organizar conteúdos, né? O meu browser, eu uso o Google Chrome, né? 75% da população brasileira com acesso à internet usa o Google Chrome. E o Google Chrome ele é muito legal porque ele tem uma gestão de aplicativos, uma gestão de links, né, que pouca gente sabe usar, tá? Que é você guardar os links, e eu sou a rainha da pastinha, né? Para quem for secretário executivo, então, tudo organizadinho em pastinha, né? Então, aí eu tenho os links, e aí eu vou guardar aquele link, e vi um site interessante, quero guardar porque pode ser útil, né? Então, dentro de cada link, você pode ter, por exemplo, você pode abrir outra pastinha, dentro de cada pasta que fica no menu principal, você pode ter outras pastinhas, e assim sucessivamente. E aí você deixa os links organizados, e aí você vai dando nome de acordo com o seu, com a sua necessidade, tá? Eu, por exemplo, tenho aqui esse que chama Programa. Todos os aplicativos que eu conheço estão separados por tipo. Então, por exemplo, aplicativo de redes sociais, de cursos, de prospecção, de monitoramento de site, enfim. Né? E aí, cada um dentro da sua área pode ter esse tipo de gestão de link, ele é bem eficiente, ele agiliza. Então, toda hora tem que ficar jogando no Google, qual é o aplicativo mesmo que faz? Um outro gestão de link muito interessante, e aí você combina com o teu celular, é o Evernote. O Evernote ele é um grande bloco de notas, maravilhoso para você ter uma ideia, precisa anotar. Pega lá o Evernote. O Evernote ele está plugado, ele está conectado com a tua conta de e-mail, e aí você pode abrir depois no seu computador, né? Ele é tanto bloco de notas, como ele também é site. Então, poxa, vi um artigo interessante, quero guardar, isso pode ser bom, ou quero ler ele depois. Então, você copia o link, no caso, tem que instalar o Evernote, né, no computador, e aí ele já vai fazer a leitura da página principal daquele artigo. E você arquiva ele do seu jeito, de uma forma que seja fácil para você encontrar depois. Você pode ter tanto pastas, como também pode ter tags, né? Que são formas de ser mais fácil de você localizar, como se fosse uma biblioteca, um arquivo. Eu hoje uso menos, porque eu tento consumir na hora, eu tento não guardar para consumir depois o conteúdo, porque é muito conteúdo. Mas eu já usei muito mesmo para construir até toda a biblioteca que eu tenho de conteúdos hoje. E é muito útil. E é legal porque é no celular, porque às vezes você vai sair, né? Então, né, acho que muitas aqui também são mentorista, né? Então, leva o filho para a escola, volta, leva o filho na dentista, né, leva o filho na fono, leva o filho no psicólogo. Eu tenho essa rotina há muitos anos. Então, é assim, a cada momento que eu sei que eu vou ficar 15 a 20 minutos numa sala de espera, eu estou trabalhando, ou com o meu celular, ou com o meu laptop. Então, eu já fico pronto, eu já deixo aqui a minha mochila, já fico com a minha mochila, já pego meu laptop, fecho, põe na mochila e vou. Então, eu vou levar o filho para academia, vai ficar uma hora lá, beleza. Agora não, que eles estão grandes, mas quando eram pequenos eu tinha que acompanhar. E aí eu ficava trabalhando, né? Então, quando você coloca tudo na nuvem,
Nesse tipo de aplicativos, aí é legal. Às vezes é uma leitura, não dá para ler agora, aproveita esse momento, né, da fila do pão para poder estar lendo. Bom, uma outra dica que eu quero deixar para vocês também é automatizar. A gente tem sempre que pensar, no quanto possível, automatizar processos repetitivos. Sabe aqueles e-mails que você sempre manda para a mesma pessoa, para pessoas diferentes, mas é sempre o mesmo assunto? Me envia nota fiscal. Muito obrigada por ter entrado no site. Tem alguns processos que são automáticos, né? E tem outros que você só usa de vez em quando, mas é sempre a mesma resposta. Esse aqui é meu Outlook. Aí eu tenho ali a minha assinatura e eu tenho pelo menos acho que eu tenho umas 10 ou 12 assinaturas diferentes. Porque eu escrevo quando você insere uma assinatura no Outlook, você pode inserir essa assinatura e no Gmail a mesma coisa dá para fazer, tá? Eu coloco, além da minha assinatura, Eliane, telefone, tal, eu ponho um texto. Então, por exemplo, eu uso muito para uma área que eu tenho aqui, que é a minha área de mídia, né? Eu recebo muita notícia, e aí eu tenho que separar as notícias que eu vou divulgar ou não. Mas todas as notícias que eu vou publicar, eu sempre mando a mesma coisa. Muito obrigada, eu vou publicar, aproveita e acessa o site, tal, faz uma propagandazinha ali. Eu recebo cerca de 180 e-mails por dia desse site, né? E aí, eu dou uma devolutiva de 2, 3 e-mails, eu dou a devolutiva. Eu não fico repetindo a mesma coisa. Então, eu já pego a assinatura, eu só mudo o nome lá em cima e mando direto. Então, assim, a gente tem sempre que pensar em como a gente pode automatizar os nossos processos. Eu falei de nuvem, né, gente? Contar com os arquivos na nuvem. Isso é muito importante. Eu rezo todos os dias para nunca jamais alguém levar meu laptop, porque se alguém levar meu laptop, leva a minha vida, né? Até que teve o dia que eu tive não fui assaltada, não levaram meu laptop, mas eu deixei ele cair no chão. E aí eu fiquei uma semana sem o laptop. E aí estava tudo lá dentro, né? Não conseguia nem trabalhar direito. E aí, então, foi que eu resolvi colocar, eu não coloquei todos, eu tenho um backup externo, porque eu tenho muito tempo, né? A empresa já tem 12 anos, então tem muita coisa que fica no backup externo. Agora, eu tenho os meus diretórios de dia a dia, né? Todos esses estão na nuvem. E é muito legal, porque quando eu estou até fora, não estou trabalhando, mas de repente eu preciso acessar uma foto, preciso acessar algum texto, pelo celular, né? Eu consigo fazer isso. Então, fica aí a dica. O Google Drive e o Dropbox, que são muito úteis. O Dropbox, ele é muito legal, eu amo, porque ele funciona como as suas pastas de documentos. Agora, se você vai trabalhar fora, também o grande legal é você utilizar assim, as plataformas externas. E a família Google ela é excelente para isso, né? Então, no Google você consegue fazer suas planilhas, você não precisa ter o Office, né? E, apesar que tem o Office online também, né? Então, a gente sempre pensar o que a gente pode colocar na nuvem e não só colocar, fazer toda a gestão, a administração da empresa, tudo por lá, né? E a família Google eu gosto bastante, porque você tem ali o Word, o Excel, o PowerPoint, né? Aí você faz a gestão pelo Google Drive, o envio de e-mails. Eu tenho 8 contas de e-mails diferentes. E aí eu administro todas pelo Google Drive, é muito fácil, pelo Gmail. Que aí eu vou só mudando a conta e ele já traz ali todo o meu histórico. Então, é bem bacana, dá para facilitar, agilizar, não preciso estar toda hora indo para o computador para poder estar vendo. Tá bom? Meninas, essas aqui são algumas dos aplicativos que eu falei para vocês, tá? Tem todo um montão de aplicativos de marketing, que aí é mais para construção de conteúdo, e isso fica lá para a nossa palestra, para os meus cursos mesmos de conteúdo. Tá bom?